Olá, que bom ter você aqui para mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, segunda série ensino médio, e nesse momento eu convido você a vir comigo para ver o que é que tem planejado para estudarmos juntos. Vamos então lá? A nossa aula de número 5 tem como objeto de conhecimento análise de gráficos envolvendo proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica, só que tudo isso com detalhamento em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, agora é aquela hora aí que você vai organizar o seu material para fazer todas as anotações, vai silenciar o celular, de preferência recomendável para não tirar a sua atenção, e vamos então iniciar a nossa aula. Iniciando, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Não é como você vê a imagem aqui ao lado? O que é que uma reserva aí de água, um reservatório de água, tem a ver com o que nós vamos estudar aqui? Tem a ver com matemática, não é? Respondeu? Conseguiu responder? E por que que muitas vezes, como nós vemos aí os jornais noticiando, né, que quebrou, que está tendo ali um problema na cidade, mas por que que isso acontece? E qual é a relação ali com grandezas diretamente proporcionais, que vai ser aqui o foco nessa aula? É o seguinte: quanto maior o volume de água no reservatório, maior vai ser a pressão ali exercida na base. Ou seja, se a base ali não estiver bem edificada, né, se a comporta não estiver bem feitinha, bem construída, tem ali a liberação da água, causando aí alguns contratempos, como nós já vimos aí nos diversos noticiários. Mas já que nós estamos falando aí de grandezas, não é, diretamente proporcionais, como eu disse que vai ser o foco dessa aula, é interessante, antes de começar a ver quando é que duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais, relembrarmos aqui o que é que são grandezas na matemática. Na matemática, grandezas são tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo ali que pode ser numerado, tudo aquilo ali que pode ser pesado, e um exemplo disso é: a sua idade pode ser numerada, feijão, o quilo, ele pode ser pesado. Então, é uma definição que está ali estritamente ligado ao nosso cotidiano, que nós usamos e que muitas das vezes passa ali despercebido, porque até então, não é? Alguns não estudaram, que se estudaram aí não prestaram atenção, mas hoje aqui nós vamos focar e daqui por diante a sua visão sobre grandezas diretamente proporcionais, grandezas na matemática vai mudar, tudo bem? Então, de olho na tela, acompanha comigo aí o que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra aumenta na mesma proporção. E ao diminuir uma, a outra também diminui na mesma proporção. Aí volta aqui comigo rapidinho e deixa eu dizer uma palavra-chave para que você não erre. Se uma aumenta, a outra vai aumentar na mesma proporção, ali, a mesma quantidade, na mesma relação. Tem que andar ali passo a passo, sempre. Porque se uma aumentar muito e a outra aumentar aqui em relação a ela só um pouquinho, elas não vão ser diretamente proporcionais. E o mesmo raciocínio você tem que ter ali na diminuição. Se uma grandeza vai diminuir ali uma certa proporção, a outra também vai ter que obedecer essa diminuição. Mas grandezas diretamente proporcionais, elas têm características, e aqui eu trouxe duas para ler com você, tudo bem? A primeira, tá, é a razão entre os valores correspondentes das duas grandezas. Essa razão aí, entre as duas grandezas, ela vai ser sempre constante. Tudo bem? Habitue-se aí, querido aluno, a estar estudando e a estar destacando aí palavras, não é, que vão lhe ajudar na hora de você estabelecer ali, lembrar aquele conteúdo, palavras ali que vão lhe servir de link. Então, já que nós estamos estudando grandezas diretamente proporcionais, a razão entre os valores correspondentes, os valores envolvidos ali das duas grandezas, será sempre constante, ou seja, nunca vai mudar. Vai ser o mesmo valor do início ao fim. E como é que se descobre aí esse valor? Esse valor se descobre aqui pela razão. O que é razão? É quando você vai comparar ali as duas grandezas e a gente representa por essa forma aí de fração ou divisão. Então, quando nós vamos ali comparar uma grandeza com a outra, é gerado ali um número.
é gerado um resultado. E esse resultado é chamado ali de constante de proporcionalidade. E o que é interessante você lembrar, essa constante de proporcionalidade, que é o número, vai relacionar uma grandeza com a outra. E como aqui nós estamos trabalhando com grandeza diretamente proporcional, e observando aqui esta igualdade, a gente consegue aí escrever uma relação. Y, que é considerado uma grandeza, é igual a K, que multiplica X. Tudo bem? Mas não esqueça, por favor, que K vai ser ali o resultado da comparação, da escrita dessas duas grandezas em forma ali de fração, em forma de divisão, e que o valor vai ser sempre constante e é chamado de constante de proporcionalidade. Tranquilo? Anotou? Tudo bem? Então vamos aqui para a segunda característica. A relação entre as grandezas pode ser representada por uma reta que passa pela origem ali 00 em um gráfico. Todas as vezes que nós falarmos, não é que você for estudar ali origem representada em um gráfico, o par ordenado que representa é o par ordenado 00, e só aqui destacando para você o seguinte, que par ordenado é porque tem ali uma ordem já determinada, tudo bem? Vimos a definição aí, vimos as características e avançando aqui na nossa aula, nós chegamos em um exemplo que vai servir ali para você amarrar, para você entender melhor ali quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais. Eu trouxe um exemplo aqui de algo que faz parte do nosso dia a dia, que é o nosso pãozinho, não é? Todos os dias ali, se vai na padaria, se vai na mercearia, se vai em algum local onde se tem pão à venda para se efetuar a compra. E aqui nós temos duas grandezas envolvidas. A quantidade de pães que vai ser comprada e o preço final a ser pago, que depende de quem? Que vai depender justamente dessa quantidade de pães. Tudo bem? Quantidade de pães, como vocês visualizam, aqui ele vai ser representado pelo X. E o nosso preço vai ser representado ali pelo Y. Mas vem comigo fazer a leitura dessa tabela. Se eu compro um pão, de acordo com o valor estabelecido, vou pagar R$1. Se eu compro 2 pães, obviamente, eu vou pagar R$2. Se eu compro 3 pães, R$3. E se eu compro 4 pães, R$4. Mas vamos voltar lá na primeira característica. Você lembra ainda da primeira característica? Não? Então vamos juntos lá para que você compreenda agora a análise que nós vamos fazer nessa tabela. Aqui na primeira característica, nós determinamos a constante de proporcionalidade, que nada mais é do que a razão ali entre os valores correspondentes das duas grandezas. Tudo bem? Como nós estamos aqui trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, se o valor encontrado ali, quando se efetua a razão entre essas duas grandezas, for o mesmo, automaticamente ali você pode afirmar que você está diante de uma grandeza diretamente proporcional, ou como alguns livros, algumas literaturas na matemática chamam, GDP, grandezas diretamente proporcionais, e a constante de proporcionalidade se calcula assim. Então, vem comigo aqui e vamos aqui analisar. Nós queremos, então, saber se a quantidade de pães e a quantidade ali, o preço a ser pago, não é, formam ali grandezas diretamente proporcionais. Quem vai nos responder? A razão de y por x, ali é a divisão de y por x, tudo bem? Então, a primeira razão, lembrando que y é o preço a ser pago, ó, paguei R$1 por um pão. 1 dividido por 1, resultado 1. Aí, indo para a segunda linha ali da nossa tabela, eu comprei 2 pães, foram comprados 2 pães, paguei R$2 porque comprei 2 pães. Não esqueça, tá? Não vá cometer esse erro. Primeiro aqui vem o valor a ser pago e embaixo a quantidade de pães. 2 dividido por 2, 1. Aumentou agora o valor. Agora vai ser pago R$3. E foram comprados quantos pães aqui, de acordo com a informação da tabela? 3 pães. 3 dividido para 3, 1. Já observou o que está acontecendo? Nós estamos encontrando sempre 1. Ou seja, a razão está sendo igual para todas as quantidades de pães ali, preços, né, que a gente vai ter que pagar ao final.
Eu pago R$ 4 quando eu compro 4 pães. 4 dividido para 4, 1. Então, a primeira sacada tem que ser aqui. Se você percebeu que a razão de y por x é sempre igual a 1, isto te confirma o quê? Que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, que elas estão ali aumentando sempre na razão, sempre na proporção de 1 para 1. Tudo bem? E talvez, né, a essa altura do campeonato, você já deve ter se perguntado, porque sempre se pergunta. Não é? Aluno é aluno, onde quer que esteja aqui comigo na sala física, esteja aí do outro lado da tela, o que é que você já deve ter se perguntado? Onde que eu vou usar esse conteúdo aí no meu dia a dia? Gente, você faz compra, você compra pão. Não é? Quem tem carro, quem tem moto, precisa abastecer ali. O valor a ser pago depois que você abastece vai depender da quantidade de litros que você vai abastecer. E para você que está pensando aí fazer um concurso, né, a nível fundamental, porque você ainda não concluiu o ensino médio, grandezas pode aparecer sim por lá, né? Podem aparecer porque quando chega ali pelo 8º, 7º ano, se trabalha ali a definição de grandeza, então toda atenção aqui é válida. Então, retornando aqui de olho na tela para que você possa fazer todas as anotações, acompanha comigo o seguinte. Já que nós estamos falando aqui, falamos de quantidade de pães, agora vem mais um exemplo. Preço e quantidade. Olha só, gente, tudo aí do nosso dia a dia. Não é? Fomos comprar pão, agora nós vamos comprar maçã. Vamos comprar uma frutinha bem ali. Preço e quantidade. Vamos pensar em um exemplo do dia a dia. Comprar maçãs no mercado. Se uma maçã custa R$ 2, cálculo lógico aqui, 2 maçãs vão custar R$ 4, 3 maçãs vão custar R$ 6 e 4 maçãs vão custar R$ 8. É a lógica, tudo bem? Só que aqui, será que a gente consegue descobrir ali, não é, a constante de proporcionalidade? Será que a gente consegue, né, estabelecer ali o valor? O que é que eu quero que você perceba? Que à medida que a quantidade de maçãs aumenta, o preço total também aumenta na mesma proporção. Lembre, tem que andar junto ali, tudo bem? Tem que andar igual. Se você dobra a quantidade de maçãs, o preço também vai dobrar. É um cálculo lógico, né? É uma coisa óbvia. Se você triplica a quantidade de maçã, não é? O preço também vai o quê? Triplicar. E assim sucessivamente, sabe por quê? Porque preço e quantidade são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. E se são grandezas diretamente proporcionais, vamos aqui descobrir a nossa constante de proporcionalidade? Só que aqui a nossa constante de proporcionalidade, nós vamos de valor pago para a quantidade de maçãs ali compradas, tudo bem? Paguei R$ 2 porque comprei uma maçã. 2 dividido para 1, 2. Aí no próximo aqui, paguei R$ 4 porque comprei 2 maçãs. 4 dividido para 2, 2. O próximo, paguei R$ 6 porque comprei quantas maçãs? 3. E o último, paguei R$ 8 por que mesmo? Porque você comprou quantas maçãs? 4. 8 dividido para 4, 2. Perceba comigo o seguinte aqui, caro aluno, que o resultado encontrado aqui, que foi 2, foi igual, foi constante, foi o mesmo. Se o valor encontrado nessa hora de você fazer a comparação, de você escrever aí a razão, de você fazer a divisão entre o valor pago e a quantidade de maçãs que você comprou é igual, é o mesmo, não sofreu alteração, você pode dizer tranquilamente que as duas grandezas envolvidas aqui nessa situação, e nós já sabíamos que era, não é? Agora nós estamos aí só confirmando, só tirando a prova dos 9, que preço e quantidade são sim grandezas diretamente proporcionais, só que não para por aí. Nós temos aí mais um exemplo, tempo e distância. Imagine que você está andando de bicicleta a uma velocidade constante. Você vai aí pela sua cidade, passeando, admirando a paisagem, você nem diminui ali, nem aumenta, você vai na manha, não é? Se em 1 hora você percorre 10 quilômetros, qual é a lógica? Em 2 horas, você vai percorrer o dobro. Você vai percorrer
20 quilômetros. Preste atenção que nós não estamos aqui falando em aumento de velocidade. As grandezas analisadas agora são tempo e distância, tudo bem? Então, volta aqui. 1 hora, percorremos 10 quilômetros. 2 horas, percorremos 20 quilômetros. 3 horas, percorremos aí 10 quilômetros. Você já percebeu aí que eles estão aumentando? Não é? Que tempo e distância aí podem ser consideradas grandezas diretamente proporcionais, mas se tempo e distância podem ser consideradas aí grandezas diretamente proporcionais, nós podemos comprovar isso através de cálculo. Quem é que vem aí nos assegurar? É a constante de proporcionalidade, que aqui nós chamamos de K. Então, nós vamos trabalhar aí pegando a distância percorrida em cada uma. Aqui foi 10, aqui foi 20, aqui foi 30. E vai ali se dividir pelo tempo, não é, que você está pedalando. Tudo bem? Só ajeitar aqui para ficar bonitinho, então. Então, voltando, K é igual a 20 por 2 e 30 por 3. Só que nós podemos perceber que dá para fazer a divisão. 10 dividido para 1, 10. 20 dividido para 2, 10. E 30 dividido para 3, 10. Se você percebeu aí que o valor do K encontrado foi o mesmo, se você percebeu que ele não sofreu alteração, então você já sabe o quê? Você já sabe que você está diante de grandezas diretamente proporcionais e fica uma dica para você. Tudo bem? A dica é, vai fazer concurso? Vai estudar ali para sua avaliação? Calcula, não é? Ali a constante de proporcionalidade para que você tenha ali a certeza de que você está diante de grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Mas avançando aqui na nossa aula, para que você não perca aí nenhuma anotação, já que nós vimos que tempo ali, distância percorrida, são grandezas direcionais, agora eu tenho uma pergunta a fazer para você. De olho na tela. Vamos lá? Como saber se duas grandezas são diretamente proporcionais? Não é? Será que todas as grandezas ali automaticamente são diretamente proporcionais? Se eu estiver trabalhando ali com o passar do tempo e diminuição da validade de um produto, será que eu estou diante de duas grandezas ali diretamente proporcionais? Então, a gente tem que ter cuidado aí na hora de sair afirmando de primeira. E olha o que diz o nosso texto. Para determinar se duas grandezas são diretamente proporcionais, é preciso observar como elas se relacionam e olha aí a situação que nós temos, não é? Nós vamos trabalhar primeiramente com aumento, tudo bem? Aí no primeiro exemplo, aumento e aumento aí, como a gente vê a imagem, relaciona muito à receita. O que acontece quando eu estou ali na cozinha produzindo ali um alimento? Se eu aumento a quantidade de um ingrediente, o que é que eu tenho que fazer com o outro? Vamos ver então? Fique de olho aí na tela. Aumente uma grandeza. O que acontece com a outra? Se a outra grandeza aumentar na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Exemplos: quantidade de ingredientes e número de porções em uma receita. Se você dobra a quantidade de farinha, precisará dobrar a quantidade de ovos e dos outros ingredientes para manter a mesma receita. Quantidade de arroz a ser cozido é a quantidade de água necessária. Quanto mais arroz você vai cozinhar, mais água precisará, seguindo a proporção correta. Pois é, vamos pegar aqui o do arroz, que é mais comum, não é? Para cada medida de arroz, 2 medidas de água. O que acontece se eu colocar além das 2 medidas de água? Pode acontecer do teu arroz ficar empapado. Então, seguir aquelas orientações que vem ali na embalagem, vai dar tudo certo. E nada mais ali é do que grandeza diretamente proporcional sendo aplicada no dia a dia e que até então você não sabia. Mas acabamos de ver aí uma situação em que há o aumento das grandezas. Mas o que é que ocorre quando uma das grandezas diminui? Então, observa aí na tela a imagem que a gente vê. De novo aí estamos, não é, ali no cenário da cozinha. Então, o que acontece se eu diminuo uma grandeza? O que vai acontecer com a outra? Então, vamos lá ver mais um VTzinho. Se a outra grandeza diminuir ou não variar na mesma proporção, elas não são diretamente proporcionais. Exemplos: quantidade de ingredientes e número de porções em uma receita.
Se você decide fazer uma quantidade menor de uma receita, precisará diminuir proporcionalmente a quantidade de todos os ingredientes. Quantidade de arroz a ser cozido e a quantidade de água necessária. Se você vai cozinhar menos arroz, precisará de menos água, seguindo a proporção correta. Divida os valores correspondentes. Se a divisão entre os valores das duas grandezas for sempre a mesma, ou seja, uma constante, elas são diretamente proporcionais. Pois é, a partir de então agora você já está preparado, habilitadíssimo para reconhecer grandezas diretamente proporcionais, só que estudamos tudo até aqui, agora chegou a hora de nós praticarmos ali, fazermos alguns exemplos. De olho na tela então para que você não perca nenhum detalhe. O exemplo 1 diz o seguinte: um carro consome 10 litros de gasolina para percorrer 100 quilômetros. Quantos litros ele consumirá para percorrer 250 quilômetros? Gente, é lógico, se aqui a quilometragem vai aumentar, a quantidade de combustível também irá aumentar, mas irá para quanto? Vamos então aqui ver? Nós vamos identificar as grandezas, tudo bem? Aí nós temos a distância percorrida, que aqui nós vamos chamar de x, e nós temos o consumo de gasolina, que nós vamos chamar de y. Identificadas as grandezas, nós vamos agora verificar a proporcionalidade. Nós vamos lá atrás da constante, tudo bem? Se 100 quilômetros correspondem a 10 litros, então a nossa constante de proporcionalidade aqui vai ser quantidade de litros, não é? Essa é uma das resoluções, a primeira, pela ali quilometragem. Fazendo essa divisão, nós temos aí a constante de proporcionalidade igual a 0,1. Lembra que todas as vezes que nós estivermos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é a mesma. Então, aplicar agora a constante de proporcionalidade para 250 quilômetros, o consumo vai ser igual a 250 multiplicado ali pela constante, que vai resultar em 25 litros de gasolina ali consumidos pelo carro. Mas há também uma outra resolução. Um carro faz 100 quilômetros com 10 litros, tranquilo. Então, você quer saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro? Pegue aqui a distância percorrida e divide pela quantidade de gasolina gasta nesse percurso, não é? Então, 100 dividido por 10, 10 quilômetros a cada, ou 1 litro a cada 10 quilômetros, tudo bem? Agora, nós vamos calcular a gasolina necessária para 250 quilômetros. Então, 250 quilômetros, ele vai gastar aí quantos litros? Não é só dividir aqui, ó, por 10 quilômetros por litro, e você vai chegar naquele mesmo resultado, que é de 25 litros, tudo bem? São dois modos de resolver, e para quem ficou se perguntando, qual é que eu tenho que fazer? Escolha aquele que você tem mais habilidade, aquele que você tem mais aptidão. Matematicamente correta a resolução, você pode ali tomar posse e propriedade e aplicar. Exemplo 2. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo levará para encher 3 tanques? Então, preste atenção aqui. Uma torneira, ela enche o tanque em 6 horas. Agora, serão ali necessários encher 3 tanques. Então, vem pensar aqui comigo, certo? Olha só. Uma torneira enche um tanque em 6 horas, mas para encher 3 tanques, o que é que vai acontecer com o tempo? Será que vai diminuir ou vai aumentar? Percebeu? Lembrou de alguma situação aí na sua casa? Exatamente. Então, vamos aqui identificar as grandezas. Número de tanques nós vamos chamar de X e tempo nós vamos chamar de Y. Então, verificando a proporcionalidade, se um tanque leva 6 horas, a nossa constante de proporcionalidade vai ser 6 para 1, e nós vamos chegar aí na constante igual a 6. K igual a 6. Tudo bem? Para 3 tanques, o tempo será de 6 vezes 3. Lembra a quantidade aqui de tanques? Exatamente, igual a 18 horas. Se você não lembra, vamos aqui retomar rapidinho. A constante de proporcionalidade é dada ali pela razão entre as duas grandezas, y por x. Então, eu posso dizer que o y é quem? K vezes o x. Qual o valor de K que nós achamos aqui? 6. Quantos tanques, não é, tem que ser ali enchidos? 3. Então, o tempo
a ser levado vai ser o nosso Y. 6 vezes 3, 18 horas. Então, ali se gastará 18 horas para se encher os 3 tanques. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós chegamos agora no exemplo 3, onde nós temos o seguinte. Uma máquina produz 120 peças em 4 horas. Quantas peças ela produzirá em 10 horas? Será que ela vai produzir menos? Será que ela vai produzir mais? Pensou aí? Então, vamos lá? Olha, peças por hora. Vai produzir ali 30, porque 120, como diz aqui o nosso enunciado, ela produz 120 peças em 4 horas. Então, pela lógica, a cada hora ela vai produzir 30 peças. Tudo bem? Então, peças em 10 horas, quanto ela vai produzir? Percebeu que aqui nós fizemos a relação entre as duas grandezas? Quantidade de peças e tempo gasto para produzir? Pois é, se nós fizermos aí a relação entre essas duas grandezas, esse 30 nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade, e já que nós estamos estudando grandezas diretamente proporcionais, 30 vai permanecer constante. Então, se nós vamos ali trabalhar, se a máquina vai trabalhar ali 10 horas, quantas peças serão produzidas? Você vai pegar o K e vai multiplicar por 10. Serão produzidas ali 300 peças, viu? Depois que você começa ali, não é, a compreender quem é quem e a não esquecer que a constante de proporcionalidade é sempre constante, vai ser igual o resultado. Quando você for comparar todas as grandezas envolvidas ali naquele processo, você consegue desenvolver o cálculo. Avançando aqui, nós temos o exemplo 4. Um trabalhador ganha R$600 por 8 horas de trabalho. Quanto ele ganhará se trabalhar 12 horas? Gente, se você vai trabalhar mais e você ganha ali por hora, a lógica é que você ganhe um pouco mais. Mas olha só, 8 horas de trabalho, ele tira ali 600, mas quanto será que ele ganha a cada hora trabalhada? Então, você vai pegar o valor recebido, 600, e vai dividir ali pelo total de horas trabalhadas, que será R$75. Olha, liga aqui o radar, faz a anotação. Fiz ali a razão entre duas grandezas, o resultado encontrado é a nossa constante de proporcionalidade, e ela é a mesma para todas as grandezas envolvidas aqui na nossa questão. Então, para 12 horas, eu vou pegar o valor ali por hora e vou multiplicar por 12, porque é o tempo que irá se trabalhar. E ele vai receber ali R$900. Não é muito mais, não é? Já fez ali uma graninha extra. Tudo bem? Então, mais um exemplo agora, exemplo 5. Uma torneira enche um tanque em 8 horas. Quanto tempo levará para encher 3 tanques? Essa aqui é rápido, é fácil. Um tanque, ele leva 8 horas. Não é o tempo ali para encher 3 tanques, vai ficar 8 vezes 3, mas por que 8 vezes 3, professora? Pega aqui a quantidade de horas pela quantidade de tanques, 8. Então, a tua constante de proporcionalidade é 8. Então, a constante de proporcionalidade multiplicado pela quantidade de tanques. Lembre-se, Y é igual a K vezes X. O nosso Y aqui é o tempo gasto. Então, 8 pela quantidade de tanques, nós vamos ter ali 24 horas para se encher. Tudo bem? Então, o que é que você percebe? Como eu falei no início da aula para vocês, é um assunto diretamente ligado ali ao nosso dia a dia, é um assunto que vocês já usavam, só não conhecia talvez por esse nome formal de grandeza diretamente proporcional. Fez todas as anotações? Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.